Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, retornamos com o nosso segundo tempo de aula. Falando então sobre os eletroinjetores, vamos abordar agora as suas ligações. Pois bem, vejam aí na tela, né, o conector do módulo, né, da Tucson com o sistema VDO, né, ó, são dois conectores, tá? E, lógico, temos aí a ligação dos injetores. Sempre lembrando que na Tucson, este módulo de injeção fica dentro do carro, né? Vocês já viram aqui em aulas anteriores que no i30 fica lá, perto da bateria do carro, né? No compartimento do motor. Então, abrindo o capô, perto da bateria, está o módulo do i30. Da Tucson, não. O módulo está dentro do carro, para você enxergar ele. Abre a porta do motorista, afasta o banco todo para trás, lâmpada, lanterna, né, o cordão de luz, por baixo ali, né, próximo ali onde seria o pedal da embreagem, né, se o carro é mecânico, onde tem o pedal da embreagem, um pouquinho mais para cima, você vai enxergar, né, a ECU, o módulo da injeção eletrônica, que aliás, pouquíssimos problemas de mau contato, infiltração, mesmo porque o local onde fica o módulo, né, fica bem protegido, né, fica bem tranquilo quanto a impurezas, mau contato, por aí vai, ok? Bom, onde está ligado cada um dos 4 fios do módulo? Então temos lá o conector K, né, 24, K62, K61 e K23. Então, observem que os cilindros 1 e 4 estão pertinho um do outro, né? Ó, K23, K24. E os cilindros gêmeos 2 e 3 também estão perto, ó, K61, K62. Tá? Isso não é por acaso, né? É justamente para facilitar o controle banco a banco quando você não tem a injeção sequencial, tá? E o positivo? Vem de onde o positivo dos injetores? F07, fusível 7, pessoal. Ou seja, toda a alimentação positiva dos 4 bicos injetores é exatamente por um ponto único, o ponto do fusível 07, tá? Não se esqueçam que o injetor de combustível trabalha com tensão da bateria. Ah, legal, importante essa dica. Está ligado ao fusível F7, trabalha com tensão da bateria. Ah, legal, 12 volts, 13 volts, 14 volts. Tranquilo. Ah, então eu posso jogar um positivo e um negativo no bico e ligar direto na bateria, né? Que ele vai funcionar. Vai funcionar, claro que vai funcionar. Só que eu não posso segurar isso durante um período longo. Por quê? O injetor, ele é acionado, pessoal, numa questão milimétrica, na questão de tempo. Ou seja, é feito em milissegundos. Não é positivo e negativo, abre o injetor. Nada. Ele pode superaquecer e queimar a sua bobina interna. Pessoal, ele trabalha sempre pulsando. Energiza, desliga, energiza, desliga, energiza, desliga. Não é aberto e está aberto, fica um tempão, depois fecha, abre. Não. Se você fizer isso, corre-se um sério risco de queimar o bico injetor. Tá? Então não pode testar ele diretamente na bateria, que ocorre o risco de superaquecer a sua bobina interna e queimar a bobina do bico, né? E outra, com ele no motor funcionando, querendo ou não, sempre eu tenho a passagem de combustível no meio do bico. E isso serve também para tirar calor da bobina, porque, pessoal, o combustível passa junto da bobina. Ele é praticamente, né, um líquido de arrefecimento para o bico injetor. Pensem bem,
o combustível ele praticamente passa no meio da bobina do bico. Ele funciona como uma água de radiador. Ele tira calor da bobina também. Por isso que não pode testar o injetor fora, a seco, né? Ou mesmo diretamente na bateria, você pode queimá-lo, tá? Claro, espaços curtos, né, de funcionamento, não vai ter problema. O problema é, né, você fazer um teste longo, né? Essa que é a grande questão, tá? Bom, ponta delicada. O que é uma ponta delicada do injetor? Vamos lá. A ponta dos injetores ainda é multiplicada por 4. Ou seja, pega aí 4 bicos vezes 4 orifícios na ponta, tá? Temos 16 pontos de injeção do combustível, tá? Esses 4 finos e controlados orifícios, temos a pulverização da gasolina. Qualquer batida nessa ponta pode danificar o injetor. Pessoal, na hora que retira o bico injetor, tá? Cuidado para não bater, não cair. A ponta dele é bem sensível. Tem 4 orifícios calibradinhos. Se ali amassar, esquece. Vai complicar a vida útil do injetor. Praticamente vai danificar o injetor. Porque ele já injeta o combustível pelos 4 orifícios, pulverizando o combustível, para ajudar a misturar, né, a gasolina com o ar admitido. Tá, ok? Então atenção com essa ponta delicada, tá? Já comentei isso aqui com vocês, né? Vamos reforçar. Veja aí o tubo distribuidor. A peça responsável por distribuir a gasolina, fixar os injetores no lugar, tá? E ainda ele serve como um reservatório, né? Ele é bem grosso para justamente segurar, né, o combustível nesse ponto, tá? E uma dupla aplicação, né? Estão enxergando aí, os logotipos Hyundai e Kia? É verdade, né? Uma grande curiosidade dessa linha é a dupla cidadania das montadoras Hyundai e Kia. Afinal, são co-irmãs, né? E podemos ter aplicações no i30, Tucson, Kia Soul, Kia Sportage, né? Então esse timinho aí, de Hyundai i30, Hyundai Tucson, Kia Soul e Kia Sportage, temos aí muitas peças com os 2 logotipos, tanto da Kia quanto da Hyundai. E isso, pessoal, perfeitamente admissível nesse veículo, tá? Consigo medir alguma coisa no injetor? Consigo. Eu posso testar o injetor na máquina de teste e limpeza de bicos. Aí eu vou testar a vazão e até enxergar o leque da injeção do combustível. Mas mesmo assim, eu consigo medir o quê? Eu posso medir a resistência elétrica da bobina interna do bico. Ou seja, dentro do bico, nós temos a bobina. Essa bobina, quando energizada, vai levantar a agulha para que passe o combustível. Se ela é uma bobina, ela tem um enrolamento. Esse enrolamento liga esses 2 fios do injetor, que é justamente o positivo que vem via fusível e o relé, né, junto com o positivo. E o outro fio é o negativo controlado pelo módulo injetor por injetor. Se ele é um enrolamento, a bobina, temos facilmente um teste de uma resistência elétrica. É isso mesmo. Dá para medir a resistência elétrica de cada injetor. Já que o injetor possui uma bobina interna que faz o papel de elevar a agulha de vedação e a mola faz o fechamento, temos um simples teste de medição desse atuador.
o teste de resistência elétrica da bobina. Cada injetor, medindo ele em temperatura ambiente, vai dar um valor de 15 ohms aproximadamente. Pessoal, é um valor baixo, 15 ohms. Se pegar um injetor quente, bem aquecido, esse valor vai subir para caramba. Vai passar dos 20 ohms, tá? Ou seja, calculem sempre o 15 ohms como uma temperatura ambiente. Ou seja, uma temperatura aí de 20 graus, 18 graus, tá? Porque quanto mais quente, mais vai subir esse valor, tá? Então é comum, é uma resistência comum, né? Não é um NTC, aqui é uma resistência comum. Quanto mais quente, mais sobe a resistência do injetor, tá ok? Bom, e aqui sempre aquela pergunta que nunca quer calar, né? A limpeza por sistema ultrassom dos bicos injetores. Então, temos o que aqui? Um exemplo, né, da máquina de ultrassom que faz a limpeza dos injetores. Temos também as buretas, né, que faz o teste de vazão dos injetores. Justamente sempre focando aqui na manutenção desses componentes, tá? O quanto que é importante fazer a manutenção, a limpeza. Limpeza. A manutenção deve ser feita sempre de forma preventiva e a cada 30 mil quilômetros é recomendado a limpeza por ultrassom, troca dos anéis O-rings e limpeza do coletor e corpo de borboleta, tá? Não adianta, pessoal, 30 mil quilômetros já tem carbonização, já tem formação de goma, né? Já tem sujeiras aí atrapalhando o funcionamento dos injetores. Esse leque, né, de cada injetor, né, são 4 orifícios na ponta do injetor. Tudo isso atrapalha, né, o funcionamento. Porque a injeção não vai ser onde deve ser. Vai esbarrar, vai bater em paredes frias, vai bater em válvula de admissão, uma, outra válvula de admissão. Vai atrapalhar essa formação da mistura. Então, o importante, pessoal, é entender essa palavra, ó, formação da mistura, que é justamente a parte mais crítica, né? Que é misturar a gasolina, que é um líquido, com o oxigênio, que é um gás. Líquido e gás, para misturar é muito difícil. Então o sistema faz o possível para injetar esse combustível sob pressão, abre para cada injetor 4 orifícios para ele sair uma nuvem do combustível. Só que o que acontece quando um combustível, um líquido, né, transformado em gás, bate numa parede de metal ou de plástico, né? Por exemplo, coletor de admissão de plástico, ou nesse caso aqui é de alumínio, válvula de admissão, ele bate e ele condensa, ou seja, escorre líquido. Saiu o vapor, bateu, escorre líquido. Ferrou. Quando escorre líquido, pessoal, não dá para misturar um líquido com gás, é muito difícil. Você perde nessa mistura homogênea. Por isso que essa limpeza, essa manutenção dos bicos ajuda muito. Com certeza facilita muito, tá? O funcionamento e principalmente a formação da mistura homogênea. Muitos podem pensar, a limpeza do bico nem sempre é recomendada, tem montadora que não recomenda. Tá, até respeito e entendo, mas o carro fica muito melhor depois da limpeza de bicos, pessoal. Muito melhor. Fica uma aceleração mais limpa, respostas rápidas, consumo diminui, tá? Ou seja, só tem-se a ganhar. E aí você faz uma limpeza do coletor, uma limpeza do corpo de borboleta, aí ó, o serviço fica lindo, fica maravilhoso, tá? Aí o desenho, né, a foto do conector de diagnose e mais uma vez ela, a ECU da
Tucson. Vamos lá a mais uma dica. A limpeza dos eletroinjetores sempre terão maior efeito com a limpeza do corpo de borboleta e a aplicação de descarbonizante nos orifícios, no coletor de admissão com os injetores removidos. Tá? Então, qual é a dica? Vai limpar os bicos? Legal, ótimo. Se limpar o coletor de admissão, ainda mais nesse caso que é de alumínio, né? Ele é poroso por dentro, melhora ainda mais o funcionamento do motor. Quando você tira os bicos dos injetores, está limpando ainda, vai lá nos 4 orifícios e aplica descarbonizante. 3 segundos em cada orifício. Ajuda a tirar as crostas ali onde vai a ponta do bico injetor e também no pé das válvulas de admissão. Então, é interessante. Tirou os injetores? Aplica descarbonizante nos 4 orifícios. Belezinha? Perguntinha da nossa aula. A limpeza para ultrassom deve ser feita quando? Quando devemos limpar o injetor? Quando o motor apresenta falhas, né? Ou na manutenção preventiva a cada 30 mil quilômetros. Belezinha? Muito bem. Vamos lá, alunos do universo do mecânico, responder aqui algumas dúvidas aqui dos nossos alunos. Tem aqui uma dúvida interessante. O nosso aluno Reinaldo perguntou: professor, posso limpar os bicos injetores de forma caseira com um pulsador de bicos e uma cuba de ultrassom? Não é recomendável. Por quê? O ultrassom, tá? Você não tem aí uma precisão controlada por um fabricante para trabalhar em conjunto com um pulsador de bicos, tá? Outro detalhe, não tem como desligar, né? O pulsador de bicos, você não tem um time para desligar. Então, o ideal é o quê? Você ter o pulsador e o ultrassom e a limpeza numa máquina única. Sei que isso é caro, tem um custo relativamente bem alto, né? Mas é o ideal. Por quê? A frequência do ultrassom é variável, tá? A forma de acionar o injetor no ultrassom nem sempre é contínua. Tem muitas máquinas de limpeza de injetores que ela aciona em alguns momentos apenas. E algumas nem sequer injeta combustível ou líquido da limpeza durante esse processo, tá? Mas corre-se o risco do injetor ficar ligado por um pulsador num período muito grande sem a circulação do líquido. O que acontece? Também vai superaquecer, ou seja, a bobina interna tende a ser danificada. Então, não é recomendável, ok? Também, o Reinaldo fez uma pergunta aqui. Professor, quanto a esse carro, no caso, o sistema é sequencial. Mas já vi algo sobre um sistema que injeta combustível nos 4 bicos de uma vez. E algo também sobre eles entrarem em modo de espera. Tá? Se puder dar uma explicação sobre o assunto, tá? Valeu! A injeção simultânea, que é esse nome para injeção dos 4 ao mesmo tempo, tá? Injeção simultânea é muito difícil você ter no mercado. A injeção simultânea acontecia lá nos primeiros sistemas de injeção no Brasil, os sistemas LE-Getronic, só no momento da partida. Logo em seguida, ele já tornava-se um sistema semi-sequencial, um sistema banco a banco, tá? Então, é muito raro. Uma coisa eu garanto para todos vocês. Se o carro funciona sequencial, se ele funciona banco a banco, de 2 em 2, se funciona simultâneo, de 4 em 4, pessoal, pare e pense. Na prática, lá para o motor, qual diferença nós teremos? Se ele injeta 1 por vez, 2 a 2 ou 4?
garanto para vocês, a diferença é quase nenhuma. Claro que as injeções são proporcionais, né? Se ele injeta de 2 em 2, né? Ele vai injetar numa proporção mais alta cada cilindro. Por quê? Vai injetar uma vez e depois, né? É o quê? O tempo do outro cilindro. O do 4, ele vai injetar o certo para cada um dos 4 cilindros, né? Os 4 de uma vez só, mas dividido por 4. Na prática, qual é a diferença a gente vê nisso? Muito pouca. Ah, mas por que? Um injeta sequencial, outro banco a banco, outro é simultâneo. Quem deixa o combustível entrar na câmara de combustão? A válvula de admissão do motor. Então, todo o combustível que é injetado e não é a fase de admissão, vai encontrar quem fechado? A válvula de admissão. Aí quando a válvula abre, que esse combustível entra naquele cilindro. Entenderam isso? A injeção de combustível, a grande maior parte no Brasil, é uma injeção indireta. Já tivemos aqui no MEC algumas injeções diretas, falei sobre isso já, né? A direta, assim, é injeta dentro da câmara, é diferente. Mas a grande maioria, mais de 95%, é indireta. Injeta fora da câmara. Obviamente, esse combustível vai parar na válvula de admissão, que vai ter que esperar o comando de válvulas, o cano empurrar a válvula, abrindo a válvula, aí sim é puxado esse combustível junto com o oxigênio para formar a mistura. Tá ok? Bom, então já sabe que esse modelo simultâneo raramente você vai ver, porque é um sistema mais antigo de injeção. Praticamente todos são banco a banco na partida e depois tornam-se sequenciais assim que o módulo identifica quem é o primeiro cilindro. Tá? Mesmo numa análise de gases em injeções sequenciais que se tornou banco a banco, né, por alguma falha, praticamente não se percebe problemas. Praticamente não se tem variações nas respostas. Tá? Então essa é a ideia de injeção sequencial, que é o ideal, injeção semissequencial, que é a banco, e injeção simultânea, que são os 4 ao mesmo tempo. Belezinha?